Podcast Café com Tico. Oferecimento: água mineral Fonte Life, a mais gostosa água mineral natural do Brasil. Seja bem-vindo a mais um Café com Tico. Aqui a gente conversa com pessoas que ajudam a construir a nossa cidade, o nosso estado e até o nosso país. Hoje uma conversa muito especial com uma pessoa que ficou muito conhecida no meio do esporte, mas também é vereador e hoje ocupa a Secretaria de Governo de Curitiba. Mas antes de falar com ele, vou pedir para a produção trazer um café para nós. Marcelo Fachinello, seja bem-vindo ao Café com o Tico. Obrigado, presidente Tico Kuzma. Prazer estar aqui com você, conversar com o pessoal que te acompanha nas redes sociais. Parabenizar aí pelo projeto, pela iniciativa do podcast, né, do Café com o Tico. Você que já é o nosso vereador TikToker, o TicoToker, né, da Câmara Municipal de Curitiba, agora com mais esse canal de comunicação aí com os seus seguidores e também com os teus eleitores. Prazer, estou à disposição. Muito obrigado, Fachinello. Você abriu uma agenda para poder vir aqui. A gente quer bater um papo, a gente quer entender esse momento da cidade de Curitiba. Você ao lado do prefeito Eduardo Pimentel como secretário de governo, uma posição tão importante nossa para a cidade. Mas antes eu quero conversar um pouquinho, claro, contar um pouquinho da tua história, né? Que as pessoas, às vezes, saber... você nasceu em Realeza. Isso. E até quantos anos você estava em Realeza? Lá em Realeza você já era fã do futebol? Como é que é a tua história lá de começo? Eu nasci em Realeza e morei lá até os 18 anos, né? Depois eu vim morar aqui em Curitiba. Mas eu acabei, para resumir, porque a minha história é um pouco longa nesse sentido, para resumir, eu consegui unir duas paixões, né? Eu sempre fui apaixonado pelo esporte, pelo futebol, de uma forma prioritária, né? Eu gostava muito de brincar, jogar bola na rua, bater bola lá com os amigos, jogar nos clubes lá da minha cidade. Então sempre fui apaixonado pelo esporte e pelo futebol. E o meu pai, né, ele tinha uma emissora de rádio lá em Realeza, né, era a única emissora de rádio AM. Em outros tempos, né, não tinha nem rádio FM na nossa cidade, muito menos falar em canal de televisão, falar em internet. Isso era lá nos anos 80, início dos anos 90. E como eu tinha ali essa oportunidade, né, de falar na rádio, o meu pai tinha a emissora. Com quantos anos já falava na rádio? 12, 13 anos. Mas eu falava o quê? Do esporte? Não, tocava música, né? Tinha programas no final de semana, meu pai abria lá um espaço para eu fazer um programa musical, né? Tocar as músicas da hora certa, né? Que era o que dava para fazer. Então eu anunciava a música e dava a hora certa. Então ali eu comecei a ter também essa outra paixão pela comunicação, pelo rádio especificamente. Foi onde eu comecei e onde trabalhei quase que todo o tempo da minha vida profissional foi no rádio. E logo em seguida, depois aí com uns 15 anos por aí, a emissora fazia as transmissões esportivas, né, do clube da cidade, que era o Real de Realeza, jogava futebol amador, chegou a jogar Taça Paraná. Você torcia pro Real? Claro, o Real de Realeza, que era o time da nossa cidade. E hoje você torce para quem? Continuo torcendo pro Real de Realeza, né? Eu torço para todos os times. E aí eu comecei a participar das transmissões esportivas, né? Ali da emissora. Porque eu gostava, né, muito do esporte. O pessoal começou a dar umas brechas lá para eu fazer reportagem de campo. Aí eu comecei a fazer algumas narrações de torneios, né? Tinha torneio da prefeitura, lá o pessoal organizava, as empresas faziam os seus times, as comunidades lá faziam os seus times e a prefeitura organizava os torneios. A gente começava a transmitir os jogos locais ali, né? Jogos que eu digo de várias modalidades. Então ali eu comecei a também, né, ter essa paixão pelo rádio esportivo, né? E aí, juntando as duas coisas, eu acabei, quando vim aqui para Curitiba, já comecei a trabalhar, fazer estágio aí e depois seguir minha carreira. Mas, resumidamente, foi isso, né? Eu queria... gostava muito da prática esportiva do futebol, queria ser jogador, eu acho que como a grande maioria
das crianças, né? Em outros momentos, tinham esse sonho de ser jogador de futebol. Não deu certo, não tinha talento suficiente para isso. Acabei unindo as duas coisas e levando essas duas paixões à frente aí. Mas até tem um pouquinho de talento de futebol, que ano passado se marcou um golaço no jogo. Não, de vez em Vereadores, quando, né? De vez em quando, né? Mas eu já tive um monte de lesão, joelho, tornozelo e coisa, mas de vez em quando a gente bate uma bolinha lá com os vereadores, com os amigos, mas não o suficiente para lá atrás para ter pensado em virar profissional, né? Então daí acabei indo para esse outro lado aí, que é o da comunicação esportiva. E você veio com quantos anos para Curitiba? 18 sozinho ou veio com Não, os eu vim pais? com a minha irmã. Não, meus pais continuaram lá, meu pai morou mais um ano lá em Realeza, depois ele acabou fazendo outros negócios e se desfez lá da emissora de rádio que a gente tinha, comprou em outros locais, até onde ele tem hoje, onde ele mora hoje, que é em Brusque, em Santa Catarina, mas eu nunca cheguei, eu fiquei um tempo ali com ele, momentaneamente, só para ajudar no processo ali depois, né, quando ele já tinha comprado a rádio, mas eu vim para cá com a minha irmã, vim para cá para estudar, terminei meus Tua estudos. Irmã é mais velha? Mais nova. Mais nova. Então, a minha Você irmã veio com quantos anos? Eu tinha 17 para 18, a minha irmã tinha 16, só os dois. E é só os dois irmãos? Isso, e uma prima minha que tinha a minha idade, também um pouquinho mais nova que eu, nós viemos os três para morar. Tentar a vida na capital. Exatamente, foi isso. E daí foram morar onde aqui? Daí a gente tinha, da família, a gente tinha um apartamento que era do meu avô há muito tempo, que ele sempre fez isso, né? Ele tinha esse imóvel aqui para dar oportunidade para os filhos dele e depois ele deu para os netos de poder vir aqui e ter uma dificuldade a menos, podemos dizer assim, que é a moradia, né? E era bem no centro da cidade de Curitiba, na Praça Rui Barbosa, até hoje que a gente tem essa questão aí da recuperação do centro, de volta ao centro. Eu me lembro muito da minha vinda para cá. Quando eu cheguei em Curitiba, eu morei ali naquela região central da cidade. Então eu vim com a minha irmã, né, e também com essa prima. A gente morou aqui um tempo juntos, depois, enfim, cada um foi pro seu lado. Meus pais vieram morar aqui um tempo depois, logo em seguida, 1 ano e meio depois, mais ou menos. A gente morou mais um tempo com eles, depois eles foram embora para Brusque, onde eles moram até hoje. Um pouco aqui em Curitiba, um pouco lá. Mas aí terminei meus estudos, né? Fui pro jornalismo. Você estudou no começo, quando você jornalismo. Você veio pra fazer o jornalismo? Não, terminei o terceirão, fiz o terceiro milênio aqui, que era o terceirão, daí jornalismo, depois eu fiz gestão pública. Você foi pro jornalismo? Porque eu já estava na área, é isso? Por causa disso, E aonde você fez o jornalismo? E aí na Unicamp, e aí eu comecei a fazer estágios já nesse período de dentro, né, no período que eu estava na faculdade, e aí comecei também a gostar da parte do jornalismo esportivo, né, transmissões esportivas. Eu fiz estágio na Rádio Clube Paranaense, Rádio Paraná, Rádio Independência, que hoje até nem existem mais, eram rádio AM. E logo em seguida, 1 ano e meio depois, 2 anos mais ou menos, em 2000, eu fui contratado para trabalhar na CBN. Aí foi meu primeiro trabalho mesmo, assim, sério, na CBN, o Alexandre Zraik, que era... E era esportivo também. Esportivo. Mas como eu estava fazendo estágio ali, já gostando também da parte de jornalismo, em algum momento ali na CBN, que é uma rádio de notícia que existe até hoje, né? Mas naquela época era recente, tinha 4, 5 anos aqui de existência. Eu comecei a fazer também noticiário, né? Notícia geral, cobertura de geral. Na CBN também reportagens políticas. Porque na rádio é comum também, às vezes isso. Tem que fazer várias atividades. Mas ali foi para ganhar um pouco mais mesmo. O pessoal eu tinha essa parte esportiva, trabalhava nos jogos, e aí eles me levaram também para a parte do jornalismo. E foi ali que também eu conheci, né, o jornalismo político, cobertura de outras áreas, como saúde, educação, segurança pública, enfim. E aí eu fiquei 3 anos na CBN, até final de 2003, e aí que eu fui para Transamérica, e de lá, daí trabalhei... Como foi esse convite para Transamérica? Eu tinha... A CBN estava fazendo um processo de transição e eu estava pensando naquele momento em ir ajudar meu pai lá na rádio em Brusque. E aí, a gente se acertou ali, o futebol da CBN, eles queriam fazer uma reformulação e tal. E a Transamérica tinha levado o Alexandre Zraik para lá,
Quando eles começaram o projeto em 2001, o Alexandre era da CBN. Era o grande nome da época, no momento, já falecido, né? Quando o Alexandre ele me convidou para a CBN, quando ele sai da CBN, ele vai para a Transamérica direto. E eu fiquei no lugar dele lá, assumi já com pouca idade ali, assumi a coordenação de esporte lá da CBN naquele momento. E aí o Alexandre foi para lá, ele ficou até o final de 2003, uns 2 anos mais ou menos, e aí quando ele saiu, o Rogério Afonso, que é diretor até hoje, agora da TMC, me convidou, fez esse convite com o intermédio do Ayrton Cordeiro, já falecido também, né? Ex-deputado federal constituinte, tudo. O Ayrton gostava muito do meu trabalho. A gente conversou e aí nos acertamos, e no final de 2003 eu já comecei a trabalhar na Transamérica e trabalhei 21 anos, né? Até final de 2004. Já como apresentador do programa. Já. Eu já entrei, eu fui pro lugar do Alexandre, que era apresentador do programa e das transmissões esportivas. Então fiquei 21 anos ali fazendo isso. E aí, em paralelo, eu fiz outras coisas, né? Fiz TV, né? TV educativa naquela época, depois Paraná TV, que é com transmissões esportivas que a gente fez ali no canal da TV estatal do Estado. Aí fiquei um tempo ali fazendo isso, escrevi em Jornal Estado do Paraná, no Metro, em sites, blogs e tudo, mas sempre trabalhando na Transamérica paralelamente até o final de 2024. E fazia viagens, coberturas também? Bastante. No começo, na CBN eu viajei mais, na CBN foram mais viagens, porque ali eu fazia reportagem esportiva, então os repórteres acabam viajando mais. Viajei mais ali, mas na Transamérica também. Nesse período eu tive oportunidades de fazer viagens internacionais, coberturas mais pontuais de momentos mais importantes. Então, quando os nossos times estavam em decisões, né? Decisão da Copa do Brasil, um momento decisivo de Libertadores que aconteceu com o Atlético, o Coritiba e o Atlético decidiram Copa do Brasil, o Paraná teve momentos importantes também, e aí sempre eu estava fazendo essas viagens aí. E dessas coberturas, assim, tem algum assim que você considera alguma entrevista, alguma cobertura mais marcante, assim, que, sabe, essa foi diferente, dá para dizer tem alguma coisa assim? Diferente de tudo, até pela questão da viagem em si. Em 2019 eu fiz uma cobertura da decisão da Levain Cup, que é uma competição que envolvia naquela época o campeão da Copa Sul-Americana, que tinha sido o Atlético em 2019, 2018, né? Acho que ganhou, e daí 2019 foi foi a competição lá no Japão. Eu fui para lá. Pela história da competição. Pela viagem, né? Conhecer uma cultura, fazer essa viagem para o Japão. Eu fui sozinho, né? Daqui de Curitiba fui eu, a Monique Vilela, que hoje trabalha lá na Transamérica, e o Grayson Assunção, nós 3 ali apenas, né, da imprensa paranaense, para fazer a cobertura desse jogo. Então foi algo muito especial, assim, por causa de conhecer um país tão difícil, né, distante da gente conhecer. E, claro, pela competição em si ali, foi um jogo, apenas um jogo, o Atlético ganhou aquela competição, então essa foi uma cobertura muito marcante, mas fiz outras também, várias, né, decisões de Copa do Brasil com Coritiba e com o Atlético, Libertadores América, as 2 que o Atlético decidiu, Copa Sul-Americana, então foram várias aí que a gente teve oportunidade. E você, na rádio, falou alguns nomes ali também. E quando que surgiu o ET, né? O teu nome é, sem dúvida nenhuma, o mais conhecido, o mais forte, o Marcelo Facchinetti, apresentador da Transamérica, mas o ET também teve uma... quando entrou também... acabou mudando ou ajudando a somar essa audiência da rádio. Sem dúvida, né? É que a ideia do projeto Transamérica Esportes, né, quando começou em 2001, que eu falei agora que o Alexandre foi para lá e tal, foi um projeto nacional da Transamérica para todas as praças, cidades onde a Transamérica tinha as suas emissoras, que tinha futebol, claro, né, forte. Era fazer humor e informação, transmissão esportiva. Então, aqui em Curitiba começou com o Tio Américo, que era o personagem. Daí ele acabou saindo, era um cara que já trabalhava na rádio, ele era contato comercial, mas era um cara engraçado. Mas era um tiozão. O Tio Américo, era isso. Aí quando ele sai, vai o Diogo Portugal,
né? Famoso Jogo Portugal, né? Teve lá. Foi. Ele fazia o boy, era o boy da Transamérica, ele era um personagem dele. Era um personagem dele, ele foi contratado. Aí o Diogo começou, ele é um comediante, né? Fazia stand-up, tudo, começou a fazer aqui em vários lugares, viajar muito. E aí eu já estava lá na Transamérica, ainda peguei o final da passagem do Diogo por lá. Quando ele começa a viajar muito, a gente tinha que ter alguma opção. E aí tinha, né, a pessoa que faz o ET, já trabalhava lá, é um cara operador de áudio, produtor musical, é o cara que faz toda a parte plástica da Mas que não falava no microfone. Não falava no microfone. E aí tem um equipamento que faz a transformação da voz, começou a fazer e deu muito certo. E ele que teve a ideia, como é que foi? Foi. Ele começou a fazer, brincar e tal. Foi um pedido nosso ali, que a gente começou a ver aquilo, né, acontecer. O Diogo não podendo ir tantas vezes, não indo em transmissões esportivas, aí ficava aquele vazio da parte do humor. Precisava ter. Que era a proposta, a proposta até hoje, né? E aí ele começou a fazer, começou a pegar, o Diogo começou a ter cada vez mais dificuldades, até o momento que ele optou por não ficar mais na rádio, porque já estava, né, com shows nacionais e tal. E aí virou o personagem, o ET da Transamérica, virou esse personagem aí que já tem mais de 20 anos e que é um sucesso e que nos ajudou, com certeza, muito, né, a crescer a audiência. E a Transamérica é líder de audiência nesse horário do esporte. Sempre foi, né? Hoje não é mais Transamérica, houve agora, né, recentemente uma opção, depois da venda da empresa, da marca Transamérica e das emissoras de rádio, eles acabaram optando pela alteração no nome, né? Passou a se chamar TMC, mas durante todo esse período a gente fazia sempre liderança no horário ali, a partir das 5 até 7 horas da noite, nas transmissões esportivas, sempre com um crescimento muito grande e sempre na liderança do Ibope. E você acabou ficando conhecido nas áreas como todo também e tal, até na parte do poder público, né? Você recebeu um convite mesmo estando na Transamérica para fazer trabalhar na administração pública também, como eu trabalhava na TV educativa, que era a TV do governo, eu saí ali para ser candidato a primeira vez, em 2016, né? Você não tinha trabalhado na administração pública. Primeiro você saiu direto para ser candidato em 2016. Isso, exatamente. Eu trabalhava na administração pública. Mas daí por que ser candidato? Se contar, né, a TV educativa ali como administração pública, eu trabalhava ali porque... Mas eu fazia jornalismo, apresentava... Qual a profissão do jornalista? Jornalista. Então, em 2016 eu acabei optando, né, por disputar a eleição. Por quê? A gente atendia lá na Transamérica muita gente de comunidade esportiva, gente que tinha projeto, atletas que iam lá, e o pessoal sempre falava, né? Pô, a gente precisa de uma representação, a gente precisa do esporte na Câmara. E eu falei, bom, já tem uma popularidade. As pessoas te procuravam, as entidades procuravam, lá e sempre falavam em ter um representante que olhe mais pelo esporte. E eu sempre gostei de política, porque, como eu disse, né, eu acabei trabalhando com jornalismo, então conheci ali, entrevistando, né, personagens da nossa política mais recente, aí, governador Jaime Lerner, o ex-governador Roberto Requião. Eu peguei essas figuras, que são figuras emblemáticas aí da política, o ex-prefeito Rafael Greca, quando era secretário, né, tava o prefeito Cássio Taniguchi, ex-prefeito Cássio Taniguchi. Então eu vivi isso, né? Esse envolvimento. Isso, trabalhando ali com jornalismo. Mas eu gostava de políticas desde lá de pequeno, porque na minha cidade do interior, lá em Realeza, as disputas políticas geralmente dividem a cidade, né? Metade de um lado da cidade, não é nem essa questão ideológica, um lado da cidade era de um candidato, o outro lado era do outro. Mais acirrado mesmo. Muito mais. Então, assim, lá atrás sempre tinha isso na minha cidade, lá, e o pessoal, os candidatos a prefeito, a vereador, iam gravar os programas políticos na emissora de rádio do meu pai. Não tinha estúdio, não tinha estrutura e tal. Então a rádio oferecia, tinha um horário político, né? Como tem até hoje. E eles iam lá. E aí eu conhecia o pessoal lá. E aí como eu trabalhava na rádio também, eu já apresentava comício, né? Comício político com 15, 16 anos. Então eu gostei disso desde sempre. Até teve tem uma passagem interessante que não lembro que ano que foi, década de 90 ali.
Meu pai tinha um candidato lá na cidade, meu pai não gostava dele de jeito nenhum. E ele também, meu pai, não se metia, né? Porque em política, deixava porque a rádio totalmente independente. Mas aí esse cara me contratou para fazer os comícios da transmissão. E eu falei pro meu pai, ele falou, não, de jeito não, profissional. Eu falei, não, eu vou ganhar dinheiro e tal. E fiz os comícios, gravei os programas de rádio que foram veiculados na emissora de rádio do meu pai. Ficou aquele clima ali de animosidade. Aí terminou a eleição, o candidato pro qual eu trabalhei perdeu a eleição, né? Aí ficou tudo certo, feliz, meu pai ganhou, ficou tudo... Meu pai não, né? O candidato em quem ele votou e ficou feliz, ficou tudo certo. Mas aí eu tinha isso, e daí em 2016 eu tinha essa ideia de repente disputar a eleição por causa de todas essas coisas, tal. Conversei com meus parceiros de trabalho, com a direção da rádio, sempre tive o apoio, né, eu tinha que sair. Não teve nenhuma oposição. Não. Tinha que sair para o período da eleição. Sair. Eu fiquei 3 meses naquela época, né? Já era a eleição de 45 dias. Eu fiquei 3 meses afastado, como tem que ser, por causa da lei eleitoral. Fiquei 3 meses e disputei a primeira eleição ali, sem muito apoio, sem conhecimento. Sem experiência de campanha também. Sem experiência de campanha, sem conhecimento do processo. Aí eu fiz 4 mil e um pouco mais de 4 mil votos. Foi uma excelente votação, que não é fácil uma boa fazer votação. 4 mil votos. É difícil. Na primeira eleição, fiz 4.200 votos. Fiquei como primeiro suplente ali, não assumi em nenhum momento. Mas aí, como teve a eleição de segundo turno, né, em 2016, foi uma eleição de segundo turno, o atual prefeito hoje, né, o Eduardo Pimentel, foi na minha casa. A gente sabe muito bem de como funciona. Às vezes uma eleição fica mais acirrada, mais apertada, primeiro para o segundo turno, os vereadores que fizeram uma boa eleição, fizeram uma boa votação, conectar para fazer um apoio no segundo turno. Fazer um apoio no segundo turno, porque naquela oportunidade o candidato que o meu partido apoiou, eu nem sabia muito dessas questões partidárias, tal, perdeu a eleição, não estava envolvido no segundo turno. E aí o Eduardo foi na minha casa, o atual prefeito, né? Ele era candidato a vice na primeira eleição. Você já conhecia ele? Já tinha? Não, eu já conhecia ele foi na minha casa, e indicaram, ele foi na minha casa. Eu falei, tá tudo certo, tá fechado, depois a gente conversa aí, vamos ver como que a gente vai trabalhar. E, de fato, mobilizei as pessoas com quem eu me envolvi na campanha, pedi voto naquele segundo turno. O prefeito Rafael Greca e o vice-prefeito, na oportunidade, Eduardo, ganharam a eleição. E aí que veio o convite para eu trabalhar com comunicação dentro da prefeitura. Eu trabalhei na Secretaria de Turismo, no Instituto de Turismo, fui coordenar ali a parte de comunicação. Foi uma reestruturação muito forte que a gente fez com a então secretária lá, Tatiana Turra, né? A gente pegou... Não existia, né, o Instituto de Turismo, não tinha. Começamos, começou todo aquele movimento. Aí já no primeiro ano, o ex-prefeito pediu a realização do Natal, que a gente vê que hoje é o sucesso. Foi um sucesso ano passado, o Natal. Exatamente, que a gente viu aí. Nós vamos falar um pouquinho disso também. Foi maravilhoso, mas foi o primeiro ano. Então o Instituto foi muito importante, junto com a Fundação Cultural. Eu trabalhei nessa área aí durante 2 anos. E aí eu pensava em ser candidato mais uma vez, né, na eleição de 2020. Minha família não queria muito, minha esposa não queria muito e tal, mas eu falei, eu não posso perder esse capital político aí que eu construí na eleição de 2016, acabei não me elegendo. Fui procurar aprender mais, fiz uma nova faculdade ali de gestão pública, fiz curso de formação política no Renova BR, nesse período que eu estava trabalhando. Mas aí no meio desse período ali de 4 anos da primeira gestão, lá por final de 2018, início de 2019, eu entendi que era melhor eu ir para a minha área, o esporte. E aí eu fui para a Secretaria de Esporte. Fui lá trabalhar também com comunicação na Secretaria de Esporte. Ali daí eu aprofundei um pouco mais meu conhecimento com as lideranças, com as entidades, com os atletas, pensando na eleição de 2020, né? E aí eu disputei de novo a eleição 2020. Uma eleição difícil, você disputou, ganhou. Eleição da pandemia. Né? Eleição adiada, então vivi aquela expectativa de acontecer a eleição em outubro, foi para novembro, mudaram todos os prazos. Eu saí da rádio, depois eu voltei, porque daí os prazos também davam um pouquinho mais de tempo para eu ficar na rádio, fiquei mais um tempo e tal. E aí fiz 5.300 votos na eleição de 2020. Fui eleito mais votado do PSC, né, que era o meu partido naquela oportunidade.
e assumi, né, pela primeira vez. Aí fomos vereadores juntos aí no período 2021 até 2024. E nessa tua primeira eleição você teve a experiência daí de já no terceiro ano assumir a presidência da Câmara também, né? Herdei de você uma bela administração ali e juntos ali, né? Trabalhamos juntos naquele período, o Tico era o presidente, aí veio a nossa eleição interna lá de presidência no final de 2022, é um grande desafio, é muito difícil, né? O Tico sabe, 2 vezes presidente da Câmara, sabe como é difícil ganhar uma eleição e ainda estando num primeiro mandato, mais difícil ainda, mais complicado ainda, mas conseguimos lá ganhar aquela eleição. Fui presidente da Câmara durante 2 anos, 23 e 24 também. Passei de volta o bastão aí para você, que é o nosso atual presidente. E a presidência da Câmara exerceu nessa que você falou, sempre uma continuidade, que nem fala o próprio prefeito Eduardo Pimentel, passar bastão, né? Passar o bastão e o que pegar tem que fazer o trabalho, né? E você fez esse trabalho pela transparência, economicidade, evolução de recursos também, né? Eu acho que assim, né, Tico, você pegou a presidência antes de mim ali, é isso, é um processo, né, gradativo, né? O parlamento, claro, tem suas discussão de projetos, suas comissões, enfim, mas tem a parte da gestão também, né? A gente, como presidente lá, a gente tem que gerir, né, o orçamento da casa, os servidores da casa e trabalhar pela questão da transparência. E foi isso que eu acho que começou ali com você e que a gente teve a oportunidade de dar continuidade, né? Conseguimos, naquela oportunidade lá, ter, de fato, um reconhecimento muito grande lá com o selo diamante de transparência. Repito, é um processo que começou e que a gente teve a oportunidade de colher. Tivemos várias outras situações que a gente conseguiu avançar, conseguimos implementar também o processo de compliance da Câmara que começou já dentro da tua gestão e que a gente conseguiu, né? Continuamos o projeto de reconstrução, ou construção de uma nova sede para a Câmara, que eu tenho certeza que você vai conseguir tirar do papel. A gente conseguiu fazer toda a parte mais burocrática ali da coisa também para entregar, continuar. Eu acho que nos próximos anos, nesse ano aí, acredito muito que você vai conseguir pelo menos começar esse processo ainda dentro do teu mandato, mas é uma construção, é um trabalho com todos os outros vereadores que a gente conseguiu fazer. E nesse teu primeiro mandato, você conseguiu levar esse teu olhar para o esporte, Sim. que era esse o objetivo das pessoas que pediram para você ser vereador? Conseguiu apresentar projeto, aprovar lei para beneficiar o esporte? Tico, a gente sabe, né? A gente tem vários tipos, né, de vereadores, né? Tem um vereador que representa uma região da cidade, tem vereador que vai com uma pauta específica, tem o vereador que é o vereador que trabalha mais na internet e tal. A gente tem, né? Sabe disso. E eu fui realmente com essa vontade de representar um segmento, que era o do esporte. E eu acho que a gente conseguiu, né? Começamos lá atrás com a lei do parquet, né, que é o formulário que desobrigava a apresentação de atestado médico nas academias para a pessoa começar a prática do exercício físico. Isso foi muito importante para a gente quebrar uma barreira, tirar uma burocracia do meio do caminho. Foi uma batalha grande que nós vencemos ali junto com a Secretaria de Saúde naquele momento. Isso foi o primeiro passo. Depois nós todos trabalhamos pela implementação dentro do município, né, da cidade, de um processo todo para o esporte, né? O Sistema Municipal do Esporte, depois a criação do Fundo Municipal do Esporte. São leis, claro, que vieram do Executivo, mas que nós conseguimos trabalhar dentro da Câmara. Aquela da publicidade também, que foi importante, foi o primeiro passo. Exatamente, né? O primeiro passo que nós demos para a possibilidade de publicidade nos eventos esportivos em espaços públicos aqui do município. Depois até o município tornou um pouco mais agora, já na gestão do prefeito Eduardo Pimentel, mais amplo até essa possibilidade de patrocínios em grandes eventos. Então, assim, foram várias coisas que eu acho que a gente conseguiu fazer. Além, é claro, do atendimento, né, para as comunidades esportivas, para as associações, para os clubes, para os atletas, que eu acho que a gente conseguiu fazer. E esse também, esse atendimento com destinação de recursos, de emendas, né? Também que se fazia, eu lembro, pro Vale Transporte. Sim, isso, atleta, tinha parado, né? O VT esportivo tinha parado por causa da pandemia, né? A gente teve todas aquelas questões ali do transporte público, daí a gente conseguiu retomar colocando emenda parlamentar para incrementar isso e poder passar o recurso para o jovem
receber o Vale Transporte para ir e voltar dos treinamentos. Isso a gente sabe que às vezes é um custo que pesa para a família, que tem mais dificuldades aí, então foi importante isso. Tive a oportunidade de ajudar pequenas instituições, médias instituições, grandes instituições aí. Posso citar o Futebol de Rua, que sempre foi um parceiro nosso, Maestro da Bola, um parceiro nosso, Futura Excelência, que é um projeto que eu conheci durante o mandato, que pega jovens ali e capacita tanto na área do trabalho como também na área do esporte. Enfim, várias instituições que a gente conseguiu ajudar também com o repasse de recursos. O Fundo Municipal de Esporte também foi aprovado pela gente, também sem dúvida. Algo que você batalhou bastante, né? E o fundo eu tive a oportunidade, né, Tico, eu estava prefeito em exercício naquele ano de 2023, o prefeito Greca tinha viajado, o prefeito Eduardo Pimentel também. Eu tive a oportunidade de sancionar essa lei como prefeito em exercício. Então, é uma lei que cria o Fundo Municipal do Esporte, que tem lá a minha assinatura como prefeito. Então, é um privilégio, né? Uma honra ter acontecido isso naquele momento. E fica, sem dúvida, marcado para a história. E que está fazendo a diferença na vida das entidades, das pessoas ou dos nossos atletas aqui. Com certeza. Aí veio a reeleição 2024. Isso. Foi eleito quantos votos? Eu fiz 10.800 votos, né? Dobrei a votação. Ou seja, o mandato... Deu trabalho, certo, né? A presidência da Câmara também. Você também, né? Nós dois tivemos a oportunidade na eleição 2024 fazer mais de 10 mil votos, né? Então, a votação super expressiva, dobrando as votações. É muito difícil, é muito complicado. Fui o vereador reeleito mais votado, né? Acima ali só novos vereadores, então, que fizeram mais votos. E a gente sabe que foi uma eleição diferente por causa da internet, o pessoal que tem mídia social forte e tudo mais, então esses fizeram mais votação, né? São 20 novos vereadores. Isso. E 16 não se reelegeram, né? 4 não foram candidatos, isso. 16 não se reelegeram. Então, exatamente. Você ser eleito com o dobro de votos mostra que o teu trabalho, né, deu resultado para a população. Sem dúvida. E a gente sabe, né, Tico, fazer uma votação como essa é fruto de trabalho, né? A gente conseguir dobrar a votação quando você está num mandato e você entregou. Claro que pegar os nossos 2 casos aqui, você foi presidente nos 2 primeiros anos, eu nos 2 últimos. Claro que isso ajuda, isso dá visibilidade também, mas também se não fosse bem na gestão também teria problemas. Então é fruto do trabalho, sem dúvida, do mandato. E aí, reeleito, tudo pronto para ser vereador novamente, podendo até disputar a eleição da presidência da Câmara, mas surge um convite. Como é que foi esse convite? Para mim foi uma surpresa, porque eu nunca trabalhei pensando nisso, né? Eu não me envolvi, não me empenhei na eleição do prefeito Eduardo Pimentel ou em sair da prefeitura, da Câmara e disputar uma vaga na prefeitura ou ir para uma vaga qualquer na prefeitura, na administração, no executivo. Pelo contrário, eu fiz minha eleição do primeiro turno, dobrei minha votação, me joguei de cabeça no segundo turno porque acreditava que aquilo era o melhor para a nossa cidade, não pensando em qualquer outra situação. Mas como eu tinha essa relação com o Eduardo há muito tempo, desde 2016, uma relação de proximidade, uma relação que, claro, se alinhou também mais, né, se afinou ainda mais agora na disputa dessa eleição de 2024. Surgiu o convite, como eu falei, uma surpresa, porque eu não almejava essa posição. E, claro, daí eu tive que pensar muito, porque... deixar um mandato, né? Você dobra a votação, vem a cobrança também das pessoas que votaram e que trabalharam na tua campanha, né? Então, você deixa isso, né? Tem que combinar com eles também, tem que explicar direito isso, tem que pensar também na minha vida pessoal. Que além disso tinha a questão da rádio também. E aí na minha vida profissional, né? Porque eu ainda conseguia conciliar ali as transmissões esportivas e os programas de rádio tanto com a presidência como com mandatos, somente o mandato nos 2 primeiros anos. Mas a partir do momento em que vem esse convite, aí eu tenho que pensei muito, tive que avaliar bastante coisa, mas acabei optando por sair da rádio, né? Eu tentei de algumas formas ali, nós tentamos, a direção também tentou
que eu continuasse de algum jeito, né, na rádio, mas realmente cheguei na decisão de ter que sair, né? Acabei optando por sair da rádio numa boa, tranquilo. Foi até um momento de despedida ali bastante emocionante, porque foi uma opção que eu acabei fazendo, mas não tinha realmente como conciliar, né? A tarefa do dia a dia ali na Secretaria do Governo Municipal é bastante pesada, tá auxiliando sempre o prefeito próximo e fazendo a gestão das outras secretarias, a relação com a Câmara, e também cuidando das 10 regionais da cidade. Realmente não tinha, hoje eu vejo que não tinha como eu ter continuado na rádio naquele momento. E a secretaria, então, faz essa conexão, isso? Com todas as secretarias, com a Câmara? Se a gente for fazer um paralelo, aí, uma comparação, seria como é a Casa Civil para o governo estadual ou para o governo federal. Nós não temos essa nomenclatura, mas basicamente a mesma coisa, né? Então a gente faz todo esse trabalho junto com as demais outras secretarias, saúde, educação, esporte, administração, finanças, turismo, cultura, enfim, todas as secretarias que o município tem, fazendo essa relação com o gabinete do prefeito. E, além disso, as 10 administrações regionais, que são as subprefeituras, né, onde nós temos os núcleos das secretarias, a manutenção urbana da cidade, enfim, a proximidade, né, da administração com a população, né, a administração descentralizada, todas elas estão no guarda-chuva ali da Secretaria do Governo Municipal. E também a relação com a Câmara, né? Nós fazemos aí com os vereadores a relação dos projetos do Executivo, o trabalho do dia a dia, o atendimento às demandas dos vereadores também, né? Então, muita coisa passa pela Secretaria do Governo. Principalmente nessa questão de projetos, né? Todos os vereadores, os 38, acabam procurando a Prefeitura para ver se consegue fazer alguma conexão com os projetos de lei que estão tramitando na Câmara, para que haja um consenso numa aprovação. Exato. Primeiro ano de gestão, Eduardo Pimentel. Passou diversas entregas do plano de governo. Que balanço se faz desse primeiro ano do ano passado do governo Eduardo Pimentel e do Paulo Martins? Veja, eu acho que foi um ano muito desafiador, porque em que pese ser uma continuidade de gestão, né, porque o prefeito participou das 2 gestões do ex-prefeito Rafael Greca, mas nós tivemos muitas mudanças, né? Mudanças significativas no secretariado, nas superintendências, a própria Câmara, acabamos de falar, é uma Câmara que mudou mais da metade. É uma relação diferente também. É uma relação diferente, né, com a Câmara. Perfil diferente dos vereadores. Totalmente, né? Então, foi um ano bastante desafiador por tudo isso, mas eu acho que nós chegamos ao final e começamos agora 2026 já, né, muito mais assentados. Como diz o prefeito Eduardo Pimentel, as melancias já se acertaram aí, já se assentaram na carroça, agora é tocar em frente. Mas assim, mesmo assim, eu acho que nós entregamos muita coisa, né? Começamos o ano já com a tarifa pela metade aos domingos, né? As pessoas podendo usar o ônibus. Compromisso do plano de governo também. Compromisso do plano de governo. Logo em seguida, a tarifa de graça para quem está procurando emprego, né? Numa parceria com a Secretaria do Vice-Prefeito Paulo Eduardo Martins. Entregamos o Vale Creche, né? Um compromisso uma lei lá na Câmara. Exatamente. Rápido, compromisso muito rápido, né? Por isso que essa parceria é importante com os vereadores. Vale Creche fizemos, entregamos, né, durante esse ano diversas outras situações em relação a obras na cidade. Lançamos o Pro Curitiba, que é o maior programa de obras para os próximos anos. Serão 8 bilhões de reais ao todo investidos em obras, né? Isso é algo que aparece lá na calçada, no asfalto, nas obras do Inter 2, do Ligeirão Leste-Oeste, enfim, são várias obras que estão acontecendo e vão acontecer mais. Fica o recado aqui para a população, mas também, como o prefeito sempre diz, a obra passa e o benefício fica. Às vezes vem um transtorno e vai acontecer, tem um transtorno na frente do comércio, da empresa ou da casa do cidadão, mas depois vem a obra para melhorar, e a gente está vendo isso na cidade. E nesse ano 2026 muita coisa nova vai acontecer. Tivemos entregas na habitação popular, né? O prefeito entregou muitas casas de interesse popular. Tivemos muitas questões em relação ao centro da cidade, muitas melhorias em relação ao centro da cidade, entregas na educação. Começamos a instalar ar-condicionado, vão ser em todas as unidades do município, da educação municipal, terão ar-condicionado. Já começamos a instalar no ano passado, continuaremos fazendo esse ano. Mais de 1.000 intervenções em obras nas escolas e CMEs do município de Curitiba.
Na saúde, desde o começo do ano, trabalhamos de 2025, trabalhamos e vamos trabalhar agora, já fica o pedido para a população contra a dengue. Baixamos 92% o número de casos de infecção e, consequentemente, também de mortes, né, por causa da dengue na cidade de Curitiba. E esse aqui eu quero fazer até uma parte aqui, se me permite. Claro. A Curitiba foi premiada pela campanha da dengue. Exatamente. Que ajudou nessa redução. Então, uma campanha que foi onde a população estava, até carro de som na rua. Começamos... Todo o trabalho da comunicação da prefeitura foi premiado pela ADV Top Marketing agora no final do ano passado. Exatamente. Começamos um trabalho em janeiro, me lembro muito bem, o prefeito reuniu todos nós, fomos até a Secretaria de Saúde, aí eu fiquei sob minha responsabilidade essa união de todas as secretarias, procuradoria do município para criar um decreto base institucionalizando o programa de combate à dengue no município. Isso aconteceu e os números vieram, né? Por causa, né, da comunicação também que foi feita, os agentes de endemia, o pessoal do urbanismo notificando terrenos, a gente entrando para fazer a limpeza, a população que ajudou, os mutirões de limpeza com as regionais, enfim, isso aconteceu. Então foi algo que nós entregamos nesse primeiro mandato e que eu tenho certeza que agora já vai começar novamente aí nos primeiros dias para a gente combater. Então foi muita coisa que aconteceu, muitas entregas, mas passamos passamos 25% do mandato, um quarto do mandato já foi, temos 3/4 pela frente, 75% ainda para acontecer. Tem muita coisa para a gente fazer ainda nesses próximos 3 anos. Temos pela frente a nova licitação do transporte que está em andamento, temos também o plano diretor. São algo que são propostas ou são projetos discussões que estão acontecendo que impactam a vida das pessoas também. Sem dúvida. Começamos no ano passado, né, presidente Chico, as discussões do plano diretor. Tivemos um Fala Curitiba com uma participação muito expressiva da população e, em paralelo, tivemos que fazer a discussão do PPA, Plano Plurianual, que nos dá, né, uma diretriz do que vai acontecer até 2029. Então temos ali uma projeção de orçamento para todos esses próximos 4 anos de mais de 50 bilhões de reais, né? Isso dá uma média aí de 15 bilhões de reais para os próximos 3, 4 anos em cada um dos anos, né? Então é um valor muito significativo, investimentos em obras que já estão programados para esses próximos 4 anos. A discussão da nova licitação do transporte público, fizemos uma possibilidade de extensão de até 2 anos para a gente fazer esse processo agora da nova licitação e uma transição para a nova administração, digamos assim, o novo concessionário do transporte público. Nos próximos meses eu tenho certeza que teremos novidades. Então, assim, foram várias coisas que começaram em 2025 e que vão se desenrolar e que vão terminar já nesse ano 2026 e que tem, sim, né, um impacto muito grande na vida da população. E Fagnello, você falou assim desse primeiro ano, muita entrega, né? E esse resultado dessa entrega, a gente vê que a população está gostando também. Tanto é que o prefeito Eduardo Pimentel ficou avaliado como uma avaliação boa, mais de 80%. O prefeito melhor avaliado entre as capitais, né? Isso também tem a ver com o trabalho do nosso governador, o Ratinho Júnior também, que a gente sempre fala dessa paz política, trabalhando e o governo investindo também, apoiando em Curitiba grandes obras, grandes investimentos aqui. Então esse mostra o resultado que a gestão está no caminho certo, né? Claro. O prefeito Eduardo Pimentel, vice-prefeito Paulo Martins, a tua gestão como secretário de governo. Que mensagem que você deixa para as pessoas que te conhecem, que acompanham a tua trajetória desde da rádio, como vereador, no esporte, agora como secretário de governo? Que mensagem podemos deixar para as pessoas para 26 e para esse mandato do prefeito? Veja, Chico, você falou uma palavra aí muito importante, né? A paz política, né? São 2 palavras muito importantes aí que você citou e, de fato, eu acho que isso faz diferença para a gente aqui na administração. Essa boa relação que o prefeito tem com o governador do estado, Ratinho Júnior, essa boa relação que nós temos com o parlamento municipal sob a tua presidência, mas com os 38 vereadores, cada um com seu idealismo político, cada um com seu espectro político, mas todos nós tentando respeitar a todos e, obviamente, tentando construir, né, para a cidade. A mesma coisa acontece em nível estadual, né? O governador com o presidente da Assembleia, o presidente Alexandre Cury, fazendo ações que têm impacto na vida das pessoas, porque, de fato,
nessa discussão ideológica, eu respeito todo mundo, mas essa discussão ideológica não bota comida na mesa, não realiza a obra, não resolve o problema que tem lá na rua, que precisa resolve, na rua, no bairro, na creche. Né? Eu respeito, né? Eu respeito, tem todos os lados, e a gente sabe que há uma polarização muito grande na política e vamos enfrentar isso novamente agora, porque temos uma eleição de nível nacional e estadual, tanto para o executivo como para o legislativo, mas esse tipo de coisa repito, não bota comida na mesa, não faz obra, não faz mudança na vida das pessoas lá na ponta, né? É realmente esse ambiente político com tranquilidade, com paz, sem essa discussão ideológica que a gente consegue fazer coisas que realmente mudam a vida das pessoas. E o curitibano pode ficar otimista que vem mais coisa boa da gestão. Com certeza, como eu falei, muitas obras ainda nesse ano 2026 que a gente vai começar, outras que nós vamos continuar, muitas entregas na educação. A Câmara foi muito parceira no final do ano passado, devolvendo mais de 40 milhões de reais do seu orçamento para o executivo, e nós colocamos na saúde para zerar filas importantes que estavam acumuladas aí, tanto de consulta como de exames e até de cirurgias. Foi fundamental, então nós vamos trabalhar muito em relação a isso. Vamos continuar a discussão do plano diretor da cidade, vamos continuar a discussão da concessão do transporte, enfim, são várias as coisas, e tenho certeza, com o dinamismo, com a vontade de trabalhar, com a disposição que o prefeito Eduardo Pimentel tem e passa para toda a sua equipe, com essa parceria que a gente tem com a Câmara Municipal, tenho certeza que será um ano de ainda mais realizações. A gente sabe, a gente que está na vida pública, né, ou qualquer atividade que a gente exerça, é muito importante a família. Com certeza. Sem a família, a gente não tem o Porto Seguro. Fale da família um pouquinho, esposa, filhos. A minha família eu sempre me emociono porque os meus filhos são muito importantes e a minha esposa está sempre comigo, sempre do meu lado, mas os meus filhos são fundamentais para mim. Eu tenho o Lucas e a Maitê, que são minhas joias e meus tesouros, e minha mulher, minha esposa Milena, é a pessoa que está sempre me aguentando, né, no dia a dia, quando a gente tem as barras mais difíceis, mais pesadas, é onde a gente para, descansa, reflete, coloca a cabeça no lugar e saímos dali fortalecidos para continuar nossas batalhas do dia a dia. Então, a minha família, eu agradeço sempre pela parceria, por sempre estar junto e pelo que eles são para mim. E emocionado, Marcelo Fagnello falando da família. Então a gente vê que tem um grande coração realmente e que a família é a base nossa, né? Sem dúvida. Toma uma água Fonte Life aí, ó. Boa, que é água do Paraná, que é água boa para dar uma... paranaense. Pra gente poder concluir o nosso café contigo. Mas é bem legal, é legal. Família, você fala família, esposa... importantíssimo, ainda mais nessa missão nossa na vida pública, né? Que você não tem horário, não tem agenda até de noite e tal, então tem que ter esse suporte quando chega em casa. O suporte, né? A compreensão, muitas vezes, né? A gente acaba ficando um pouco ausente em alguns momentos, mas sempre que possível, sempre que essa agenda atribulada de entrega, de trabalho... nos dá a oportunidade, eu procuro curtir bastante com ele, ver minha filha crescer, pequenininha, é muito legal, muito bacana, e renova as energias para a gente começar sempre uma nova semana aí para poder trabalhar. Bacana. Então esse foi mais um Café com Tico, hoje conversando com o nosso vereador, licenciado, que está exercendo o cargo de secretário de Governo Municipal do nosso prefeito Eduardo Pimentel. É um primeiro ano de gestão muito produtivo, com bastante entrega e com aqui o compromisso de mais avanços. Então você que nos acompanhou até agora, não esqueça de curtir esse vídeo aqui, também seguir no sininho do nosso canal para você ficar sabendo de outros episódios do Café com Tico. Fagnello, obrigado pela participação, sucesso e conte com a gente na Câmara Municipal. Obrigado, presidente, da mesma forma, agradecer pela parceria aí do ano passado, 2025, né? Tenho certeza que a gente vai continuar nesse bom caminho aí das realizações para a nossa cidade. Parabenizar aí pela iniciativa, pelo espaço, tenho certeza que é mais um local para a gente poder discutir boas coisas, boas práticas, falar sobre gestão pública, falar sobre a Câmara Municipal e principalmente com informação verdadeira, né, que nos dias de hoje aí é tão difícil da gente encontrar, né? Eu tenho certeza que aqui as pessoas vão poder se informar bem e conhecer um pouco mais do que é o dia a dia de uma cidade como Curitiba. E aqui no Café Contigo a gente quer contar histórias igual a do Fagnello, que inspiram, que nos motivam e que nos orgulham. Obrigado, Fagnello. Até o próximo Café Contigo. Valeu.
Podcast Café com Tico. Oferecimento: água mineral Fonte Life, a mais gostosa água mineral natural do Brasil.